Olá pessoal, aqui estamos recebendo hoje aqui no IPAC o nosso mestre Celso Greco. Obrigado. Celso Greco, que tem uma história de atividade em organizações sociais, é uma história que extrapolou fronteiras e que está numa semana muito especial conosco aqui hoje. Semana em que nós recebemos uma comitiva de estrangeiros que vem para falar de um projeto social de formação de pessoas para que abram startups, sobretudo juventude. E não poderia deixar, né, Celso, de aproveitar esse momento para falar sobre 3 assuntos, os quais têm sido muito comentados no mundo das organizações sociais, no mundo dos pensadores sociais e também no mundo corporativo, por que não? Que, primeiro, nós vivemos em um período no mundo, vamos dizer assim, eu diria até que em toda a Terra, em que as decisões estão sendo muito complexas de ser tomada. E você é autor de um best-seller, né? Isso. Chamado A Decisão que o Mundo Precisa. Então eu gostaria muito que você falasse um pouco desse assunto para nós, mas também, aproveitando a sua presença, tem 2 outros assuntos que são da sequência nesse trabalho, que é a Engenharia da Vida, que é um curso que você desenvolveu, que está nas redes, que está sendo muito comentado, e também um processo pedagógico ao qual você vem trabalhando, em um trabalho que você vem fazendo em São Paulo, salvo engano, dentro de um grande projeto chamado... Pode me ajudar? Casa Pequeno Mundo. Casa Pequeno Mundo, que vem com uma tecnologia diferente, inovadora, chamada Pedagogia do Caminho. Uhum. A palavra está contigo. Obrigado, Valdinei. Bom, obrigado pelo espaço, pelo privilégio de, inclusive, participar desse encontro internacional, que é sempre muito rico, né? E essa ideia de construir uma metodologia comum para a inclusão de jovens no mundo do trabalho, literalmente no mundo, né? Porque você tem que olhar na perspectiva Brasil, mas na perspectiva Romênia, Chile, Espanha, Itália. Então, a gente começa a ver que essa é uma primeira decisão de que o mundo precisa, que a gente saia das nossas bolhas e que a gente pense que existem problemas que são globais. Então, as respostas precisam ser globais, né? A decisão de que o mundo precisa, eu abordo exatamente esse ponto. Eu escrevi um livro porque eu tenho uma trajetória de agora 22 anos trabalhando exclusivamente com temas sociais e ambientais. O que eu tenho feito é ajudar empresas a criarem ou reposicionarem institutos, fundações, também famílias que criam institutos ou fundações. Então eu sou um consultor nessa área. E ao longo desses 22 anos eu vim acumulando não só um conhecimento, mas também uma convicção de que é possível a gente se engajar e é possível a gente fazer algo. Porque muitas vezes eu estava numa situação assim, estava no aeroporto, conhece uma pessoa, pergunta, o que você faz? Aí eu contava o que eu fazia. Perfeito. E que eu viajava o mundo visitando organizações e conhecendo metodologias e trabalhando com combate à pobreza, desenvolvimento social, ambiental. E frequentemente a pessoa me dizia assim, olha, nossa, lindo esse seu trabalho, ele é absolutamente necessário, puxa, eu queria poder fazer isso, mas eu não tenho talento, eu não sei fazer, não tenho dinheiro para apoiar, não sei como ser voluntário. E eu sempre achava que isso era um equívoco pensar desse jeito. Então, porque parecem que são medidas, decisões complexas, e não são complexas, né? Então, eu resolvi começar a escrever um livro. E aí eu elenquei 7 argumentos que as pessoas usam mais frequentemente. E são todos legítimos. E para cada um desses argumentos eu desconstruo esse raciocínio dizendo, ao contrário, dá sim, é possível, você tem como, né? Mas quando eu fui lançar o livro, embora eu seja muito conhecido no setor, eu não sou conhecido nacionalmente. Então eu precisava trazer para as pessoas algumas referências, para quem nunca conversou comigo, quem nunca me encontrou, não sabe do meu trabalho. Eu queria trazer uma referência, ou algumas referências, sobre qual é o estado do mundo. O livro saiu em 2019. Em 2019, o Fórum Econômico Mundial havia publicado um relatório de riscos globais, uma coisa que eles fazem todos os anos, dizendo, olha, o principal risco mundial hoje é o isolamento, que os países estão adotando como uma política de cada um para si. Na época eu falava de mudanças climáticas, de refugiados, né? A gente não tinha pandemia. Mas o relatório de riscos globais já apontava
esse pensamento dos países de se isolarem, e isso explicava por que as pessoas também estavam cada uma se fechando nos seus mundos, né? Embora, né, vivenciando num mundo em que o isolamento e a possibilidade da comunicação através das redes se multiplicou muito, né, Celso? A comunicação sim, o contato sim, mas ao mesmo tempo, quando se tratam de questões, na época, né, você falava assim, de mudanças climáticas, bom, mas isso não sei se vai acontecer ou não, eu vou tocar minha vida. Refugiados, mas isso é um problema lá na Europa, chegam pouquíssimos no Brasil. A Europa é um problema, então por que eu vou me envolver? Então, o pensamento, que não sou eu dizendo, é o relatório do Fórum Econômico Mundial, apontava era, olha, a gente não pode achar que o problema está lá e não está aqui conosco, a gente está no mesmo planeta, né? Isso vai nos pegar a todos. Pobreza sempre foi um tema, mas a gente acha que se ela estiver na África e se ela ficar na África, está tudo certo. Eu não vou à África, então como é que eu vou poder me envolver? E aí nasceu o livro A Decisão de que o Mundo Precisa. Ele foi classificado na categoria de negócios e já está em segunda edição e esteve por algumas vezes na lista dos mais vendidos do país, né? Isso me deixou muito feliz. Aí veio a pandemia. Eu tinha uma ideia de um segundo livro. E aí a pandemia, eu acho que no bom sentido, ela nos colocou com um passo um pouco para trás de dizer, bom, ok, eu preciso me engajar nos temas do mundo, eu preciso fazer alguma coisa, mas neste momento de pandemia, que eu estou aqui preso em casa e repensando e revendo as minhas relações em sociedade, em família, em trabalho, né? Como é que eu posso pensar em ajudar o próximo? Como é que eu posso pensar no outro, né? E então nasceu a ideia de fazer essa minissérie, aí não mais o livro, mas uma minissérie. Essa foi a linguagem que melhor comportava. E a minissérie, Celso, ela está estruturada de que forma? Quando eu fiz o livro dava 7 caminhos para você sair da indiferença e fazer algo pela sociedade. Essa minissérie são 8 episódios. Os 8 episódios dizem respeito à construção de propósito e projeto de vida. Ela te ajuda primeiro a refletir e depois a executar o seu plano, o seu projeto de vida. Então são 8 episódios. Cada episódio tem 3, 4 vídeos curtinhos, de 4, 5 minutos. E a ideia é, você assiste o episódio, ele é bastante inspiracional, ele tem uma linguagem Netflix, ele tem uma cara de documentário, ele tem entrevistas, ele tem cenas externas, ele tem lendas, contos, né? Eu escrevi e apresento. E depois você tem uma apostila que você baixa cada episódio e faz o exercício. Fantástico. O conceito é, a gente precisa de um mundo melhor. Pessoas melhores fazem um mundo melhor. Então, primeiro você tem que se tornar uma pessoa melhor para que você possa engajar, inclusive em alguma causa e trazer sua contribuição. A contribuição para mudar o mundo é a partir de mim. Eu acho que não só a contribuição, mas é o ponto de partida. Se você não for uma pessoa melhor, você não trabalha num IPAC, você não trabalha em uma organização social, você não se incomoda, né, como a sua equipe todos os dias se incomoda, dizendo como é que a gente pode ser melhor para o jovem, como é que a gente pode enfrentar essas questões. E Celso, esse curso, ele também conversa com o mundo corporativo. Ele conversa com o mundo corporativo porque as empresas falam muito da questão delas terem um propósito, né? As empresas antes falavam em missão, visão, valores. Esse era um pensamento que nascia na alta direção e o funcionário, quando entrava na empresa, dizia assim, olha, essa é a nossa visão, nossa missão. Então ele participava daquilo de forma mais passiva, por assim dizer, já estava pronto. Hoje as empresas estão num outro processo. As empresas falam muito sobre um propósito, que é diferente de uma missão, e falam sobre convidar as pessoas a entenderem, a somarem a esse propósito, mas também há uma nova geração, hoje adentrando o mundo do trabalho, que se questiona se ela quer trabalhar nesta ou naquela empresa, porque ela não quer participar de empresas que não sejam boas com... Que não tem um propósito. Que não tem um propósito, exatamente. Porque eu pergunto isso, Celso, porque nós que trabalhamos há mais de 2 décadas focando em questões sociais, mas eu, ao longo de todos esses anos, também tenho percebido, e no encontro na Costa Rica do Eurosocial,
foi citado que seriam feitos encontros com os ministros de economia dos países de todo o mundo, para que ali se discutisse a economia social, a economia a partir da sociedade, e que na verdade é uma ciência social. No entanto, ela é muito vista como uma ciência de matemática econômica pura. E por isso eu perguntei sobre qual é a influência de um trabalho como esse no mundo corporativo, porque há um novo olhar, né? Há um novo olhar, e eu sempre chamei a atenção, já tem muitos anos isso, quando um economista banqueiro ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que foi o Yunus. Por que ele não ganhou o Prêmio Nobel da Economia? Sim, boa pergunta. O Yunus criou um banco social que tirou da miséria muitas milhões de pessoas, que se tornou um modelo replicado pelo mundo, né? Estamos falando de finanças sociais, um banco, sistemas de crédito, e ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e não da economia. Sim. Porque claramente a transformação econômica que ele trouxe traz paz. Então a gente acha que paz é um capítulo, é um tema, meio ambiente é outro, economia é esse aqui, ciência não é, as coisas estão todas interligadas. Então você tem que ter um olhar sistêmico para a sociedade. Essa economia, como é que é a frase que você utilizou? Traz paz. A economia traz paz. Uma economia justa traz. Uma economia justa traz paz. Ela traz paz. Acho que essa é uma mensagem muito forte, Celso, a qual tem que ser conhecida e transferida e aplicada no mundo corporativo. A economia mais equacionada, a economia mais justa, ela traz saúde, ela traz educação e ela traz paz. Você quer ver um exemplo? É uma mudança do pensamento. Você tem filantropos, é ótimo, gente que faça filantropia, você tem a responsabilidade social corporativa, mas hoje você tem os investimentos de impacto, que é o mesmo dinheiro indo para organizações que estão em busca de capital, não de doação, mas de investimento, porque elas querem potencializar o trabalho social que elas fazem, e aí elas devolvem esse dinheiro em duas vertentes. Para o investidor, inclusive remunerado, né? Então o investidor tem o dinheiro de volta remunerado nos juros, no capital ali, mas para a sociedade, porque ela realmente transforma, sai de uma dependência da doação que limita a atuação e vai para um modelo de negócio social. E esse é um novo paradigma para o mundo das organizações sociais, né, Celso? Porque o que nós enxergávamos há 20, 25 anos atrás eram organizações que estavam, de uma maneira pejorativa dizendo, sempre com o pires na mão, esperando ou uma doação ou uma participação governamental e não protagonizando um processo de impacto social através de uma junção de valores, vamos dizer assim, uma junção de propósito com a iniciativa privada. E de uma lógica de mercado. De uma lógica de mercado, eu acho que existem muitas organizações que vão seguir a vida dependentes da doação. Então, direitos humanos, ok, paciência, né? Mas você diminui o grupo de organizações que dependem de doações, então, né, é possível que o dinheiro da doação possa ser canalizado para quem realmente precisa. Você tem um outro grupo muito grande, eu sei que o IPAC está nele e é protagonista, de organizações que querem capital financeiro, querem um investidor social, vão devolver um lucro que literalmente é social, mas vão devolver um lucro. Sim, e que vai causar um impacto que vai gerar mais processos econômicos, que vai gerar mais processos que beneficiam, por exemplo, a máquina pública, como geração de INSS para a manutenção da Previdência, que hoje nesse país e em muitos países, porque essa foi uma discussão que nós fizemos também no Eurosocial, é um grande problema, né? A Previdência é um grande problema e para que você resolva ou para que você minimize, não basta você fazer pequenas reformas. A reforma está na retroalimentação desse processo e para que haja retroalimentação as pessoas têm que estar ocupadas e gerando dividendos, gerando riqueza para o país e, em consequência, alimentando o processo da Previdência também, que é um dos problemas. Nós poderíamos discutir aqui durante horas essa questão.